Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. O tema desse nosso vídeo é Indígenas e Negros na Ditadura Militar. Então, em outros vídeos nós já vimos aí o que foi a ditadura militar aqui no Brasil, né, vários pontos de vista aí para fazermos abordagens, vimos né, os movimentos de resistência e contracultura. Agora ainda vamos ver um outro aspecto, a questão dos negros e dos indígenas. Porque nas décadas aí de 60 e 70, crescia fora do Brasil uma série de movimentos em defesa dos direitos dos negros. Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, com Malcolm X, Martin Luther King, entre outros líderes que batalharam no combate ao racismo, no combate a qualquer diferença por conta da cor da pele. E aqui no Brasil não foi diferente, começam a surgir movimentos também, mas na ditadura militar eram movimentos vistos como subversivos, né? Ou seja, perigosos, era uma ameaça à ordem, uma ameaça à disciplina social. Então, por isso, perseguidos pela ditadura militar. No caso dos indígenas não foi diferente. Você tem várias situações, inclusive já com investigações que se deram aí após a ditadura militar, mostrando, por exemplo, o governo concordando com a retirada de indígenas de locais por onde passariam rodovias, ou então onde seriam construídas hidrelétricas, ou ainda muitos indígenas que eram acusados de não trabalhar ou eram acusados de alcoolismo e por isso eram colocados em centros de trabalhos forçados. Sim, tivemos isso no Brasil. E aqui vamos ver, né, assim, um exemplo, né, dentre muitos poderiam ser dados. Eu trago aqui uma reportagem do jornal El País, uma reportagem feita em 2017, mostrando a relação entre os militares e vários povos indígenas na época da ditadura militar. Você tem aí, por exemplo, né, através de fotos aí, a presença de membros da FUNAI, né, a Fundação Nacional do Índio, fazendo a mediação para uma integração rápida dos indígenas com a sociedade. Mas o que seria essa integração, né? Muitas vezes os indígenas seriam tirados de suas terras, dependendo do interesse do governo, ou então haveria centros para ensinar indígenas hábitos, costumes e elementos culturais totalmente diferentes daquilo que aqueles grupos seguiam e tinham como hábito, né? Aqui você tem, por exemplo, indígenas que eram recrutados e treinados para combater outros indígenas que porventura se revoltassem, que porventura fossem presos, né? Havia reformatórios indígenas, os indígenas que recebiam treinamento militar e aulas de tortura para praticar isso contra indígenas de outros grupos que porventura fossem vistos como uma ameaça ao progresso defendido pela ditadura militar. Né? Aqui você vê lá o contato, né, que ia sendo feito com muitos indígenas que viviam mais isolados ou com pouco contato, né, com o homem branco. Áreas de caça de vários povos indígenas eram afetadas pelas construções que a ditadura militar fazia na região amazônica, sem diálogo nenhum, né? Essas construções eram feitas, né, com a ideia, vamos levar progresso, mas não havia diálogo com os grupos sociais que seriam atingidos por aquelas construções. Fora a questão dos surtos de doenças, né, que eram levadas muitas vezes para grupos indígenas que não conheciam certas doenças e não tinham resistência contra elas.
aqui também a gente vê, tem um caso dos indígenas do grupo do povo Panará, né, retirados de suas terras, enganados, na verdade, porque o argumento era que vocês vão passear para conhecer a reserva do Xingu. Só que eles foram levados para o Xingu e por lá ficaram, né, obrigatoriamente. Não ficaram por livre e espontânea vontade. E como muitos povos indígenas aí têm ainda muito forte essa questão da ligação com a terra, né, eles têm uma visão sobre a terra diferente da nossa cultura de base europeia. Então, muitos indígenas retirados de seus territórios, obrigados a viver em outros lugares, passavam a ter depressão, a entrar no alcoolismo, fora a questão das doenças, né? Por exemplo, entre os índios do povo Panará, você teve lá muitos casos de gripe e diarreia levados por trabalhadores que iam tocar para frente as obras do governo federal. Então, e aqui ainda, né, algumas fotos desse caso dos indígenas do povo Panará, que muitos morreram aí vítimas de doenças e tal. Houve, como eu disse, a questão dos trabalhos, né, alguns campos de trabalhos forçados para indígenas que eram acusados de alcoolismo, eram acusados de não querer trabalhar e tal. Então tinha todo um sistema de repressão mesmo, né, contra os povos indígenas e também contra movimentos de defesa dos negros, né, movimentos contra o racismo aqui no Brasil. Estes e outros elementos da ditadura militar e do que aconteceu após a ditadura militar aqui no Brasil, né, a redemocratização, enfim, a história recente do Brasil, veremos em outros vídeos ainda. Muito obrigado.